Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos na palavra, na Bíblia. No capítulo 10 do livro de João, nós iremos ler os versículos 14, 15 e 16. E o 17 também, para que a leitura tenha uma melhor compreensão. Onde o Messias ele fala o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Eu quero trabalhar em cima desse texto e, sendo mais específico, eu irei me prender aqui ao versículo 16 com o seguinte tema: pastor ou pastel? Sabemos que nós vivemos em um mundo que traz uma realidade não muito diferente da época de Cristo, onde muitas pessoas passavam-se por pastores, onde na verdade eram pastéis e sem recheio, da pior qualidade que existe. Essa que é a verdade. É por isso que nós estamos diante de um texto onde Jesus está falando que ele é o verdadeiro pastor. E se você for ler anterior, a partir do versículo 1, ele vai dizer ali, quando chega pelos versículos 8, 10 em diante, por aí ele vai dizer que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Todos quanto vieram antes dele são ladrões e salteadores. E por aí vai. Então nós estamos diante de um texto onde o nosso Salvador, ele nos dá um alerta na questão do verdadeiro pastor e não acerca do pastel. Pastor é uma coisa, só existe um, o Salvador. Agora, pastel existe um monte. Por onde você olha, você vê o pastel de tal igreja, o pastel de tal igreja, o pastel de tal igreja. São tantas supostas igrejas que pregam doutrinas diferentes que você não sabe nem para onde ir. Porque cada uma traz uma doutrina diferente, com um pastel diferente, e aí você não sabe, afinal de contas, onde está a verdade. Essa que é a verdade nua e crua. Porque cada uma traz uma doutrina diferente, um ensinamento diferente. E aí você diz, peraí, qual dessas eu devo seguir? Qual é o verdadeiro caminho? Qual é o verdadeiro pastor? Só existe um. Agora, pastel existe um monte. Pois bem, o nosso Salvador, ele está falando que ele é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas. E que, de fato, ele é conhecido pelas suas ovelhas. E aí, ele vai dizendo que assim como ele conhece o seu Pai, que o enviou, ele também conhece as suas ovelhas, as ovelhas que o Pai o entregou em suas mãos. Aí quando você vê chegar aqui no versículo 16, é onde ele fala acerca de uma coisa bem interessante para que você venha ter uma melhor compreensão. Quando ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Sabemos que o nosso Salvador, ele era judeu, e o aprisco sobre o qual ele estava se referindo era o aprisco de Israel, acerca das ovelhas de Israel.
Ou seja, aqueles que creram, porque a própria palavra diz no livro de João, capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Pois bem, esse aprisco cujo ele se refere é o aprisco de Israel. As ovelhas de Israel que creram no seu nome, que creram que ele era o Messias, o enviado do Eterno. Então esse é o aprisco cujo ele está se referindo. As ovelhas de Israel, os judeus. E aí ele continua falando que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, do aprisco de Israel, como eu falei. Quem são essas ovelhas que não são daquele aprisco, do aprisco de Israel? Obviamente somos nós, os gentios. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, do aprisco de Israel. Então essas ovelhas cujo ele aqui está se referindo somos nós, gentio. Por isso que o evangelho ele se expandiu, ele cresceu, se multiplicou durante todo o universo, todo o planeta Terra, todo o mundo, atingindo não só apenas os judeus, como também nós que somos gentios. Então nós nos encaixamos aqui onde o nosso Messias está falando, nessas ovelhas que não são deste aprisco, do aprisco de Israel. E o Messias continua falando aqui, as quais devo da mesma maneira trazer, ou seja, da mesma maneira que o Messias trouxe as ovelhas de Israel até ele, ele também irá nos conduzir até ele. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel, somos nós, que não somos israelitas, somos gentios, as quais devo da mesma maneira trazer. Da mesma forma que ele conduziu o povo de Israel, ele também irá nos conduzir. Por isso que ele disse que iria rogar ao Pai para que não nos deixasse órfão, porque o Pai iria enviar o Consolador, e o Consolador iria nos guiar em toda a verdade. O Messias foi claro acerca disso, que o Consolador iria nos guiar no caminho da verdade. E aí eu fico com uma pergunta a fazer ao nosso querido ouvinte. Se hoje nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia, nós temos o Consolador, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, que o Messias falou que iria enviar. E esse Espírito que o Messias enviou iria nos guiar no caminho da verdade. Para que nós necessitamos de um guru religioso? É uma pergunta que, em meia volta, muitos tentam até responder, mas não conseguem. A única saída que eles encontram é: mas naquele tempo Deus levantou pastores, Davi era um pastor, não sei quem era pastor, Moisés foi um líder, e não sei quem. Pois bem, eles tinham a palavra escrita que nós temos hoje? Claro que não. Claro que eles não tinham a palavra escrita da forma que nós temos hoje. A palavra era oral, não era escrita, era oral. Eles tinham o Espírito do Eterno para lhes guiar no caminho da verdade, como nós temos hoje, porque o Eterno falou isso, o próprio Messias falou isso, que iria nos enviar o Consolador, que iria nos guiar em toda a verdade. Hoje nós temos esse Consolador que nos guia pela verdade, mas eles não tinham. Então, obviamente, eles de fato necessitavam de um líder religioso, ou de um líder para lhes guiar pelo caminho do Eterno. Hoje não. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos o Espírito do Eterno. Cabe a nós sair do nosso aconchego para estudar. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não gostam de perder tempo estudando. Gostam de ir atrás do que o profeta fulano fala, de ir atrás do que o pastel fulano fala, mas não gostam de perder tempo estudando. Então esse é o problema. Mas o Messias nos alertou acerca disso.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Ele nos conduziu, ele nos deu a palavra, ele nos deu o Espírito do Eterno. Cabe a nós sair do nosso conforto para estudar e aprender, ao invés de ir atrás de guru religioso, ao invés de acreditar em palavras de pastéis que chegam como pastores ou na verdade não têm compreensão alguma, segundo está escrito em Isaías 56:11. E o Messias continua: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz. Olha lá o que o texto está falando. Elas ouvirão a minha voz. Como é que nós ouvimos a voz do verdadeiro pastor? Estudando a sua palavra. É lógico, é óbvio. Para ouvir a voz do verdadeiro pastor, deve-se estudar a palavra. Porque é através dela que você vai ouvir a voz do verdadeiro pastor. E não acreditando no que o guru religioso, o pastel, falou. Porque o pastel é um ser humano de carne e osso igual a você. Da mesma forma que o pastel pode estudar a palavra para ter uma melhor compreensão, você também pode. Você não é diferente dele. Ele não é melhor do que você em lugar algum. Você é igual a ele. O problema é que muitas vezes você não quer sair do seu conforto. Você não quer gastar tempo estudando. Então aí é onde está o problema. Quem estuda verdadeiramente a palavra jamais ouvirá a voz de pastel. Vai ouvir a verdadeira voz, que é a voz do verdadeiro pastor e não do pastel. E aqui ele continua para encerrar dizendo assim: e haverá um só rebanho e um só pastor. O que é que ele quis dizer com isso? E haverá um só rebanho e um só pastor. Note que o nosso Salvador, ele está apontando para o futuro. E haverá. Ele não disse que já tinha um pastor, não. E haverá, está apontando para o futuro. Por quê? É óbvio que ele está falando que isso será após a sua morte. Haverá um só rebanho e um só pastor. O Messias aqui, ele ainda estava com vida. Ele ainda não havia derramado o seu sangue. Por isso que ele aponta para o futuro. E haverá um só rebanho e um só pastor. A partir do momento que o Messias morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso nos trouxe acesso diretamente ao Pai através das nossas orações. Coisas que antes não havia. Hoje nós temos acesso ao Pai diretamente através das nossas orações. Hoje nós temos acesso ao verdadeiro e único pastor. Por isso que ele aponta para o futuro. Um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. É isso que você vê nos dias atuais? Não é. Você não vê isso nos dias atuais. Tu é membro de que igreja? Ah, sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Tá, ok. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Recife. E tu, fulano? Ah, eu sou da Batista. E tu? Ah, eu sou da Metodista. E tu? Ah, eu sou da Adventista do Sétimo Dia. E tu? Eu sou da Batista do Sétimo Dia. E tu? Ah, eu sou da Universal. E tu? Ah, eu sou da Mundial do Poder de Deus. E tu, fulano? Ah, eu sou da Igreja da Graça. E tu? Ah, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ou seja, vários pastéis, vários rebanhos. Não foi isso que o Messias ensinou. Um só rebanho e um só pastor. E quando você vai analisar essas igrejas que eu falei, supostas igrejas na verdade, você vai ver que cada uma delas traz uma doutrina diferente, um ensinamento diferente. Mas quando você vai analisar a palavra, é apenas uma doutrina. Não existe várias doutrinas baseadas na palavra.
é apenas uma doutrina, um só rebanho, um só pastor, uma só doutrina. Isso é o que o Messias nos ensinou, isso é o que o Messias deixou claro. Se você quiser seguir o seu caminho, ouvindo a voz dos líderes religiosos, dos pastéis, vá em frente. Todavia, seja sincero. Um só rebanho, um só pastor. O Messias é o verdadeiro e único pastor. O resto é pastel. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde.